Bom, eu sou o Eden, eu estou aqui para apresentar para vocês o nosso trabalho, que são os desafios da zootecnia, pensando o pós-Covid-19. Já deixo também uma ressalva, porque a gente não tem o tempo determinado em que essa pandemia vai durar e nem também todos os setores que serão afetados com clareza, visto que a gente está em meio a essa pandemia. Então a gente fez uma análise até o momento atual, pensando no quais desafios a zootecnia está enfrentando agora nessa pandemia. Bom, a origem do coronavírus, ele é de uma família do coronavírus, existem outros. Uh, Eles atacam o sistema respiratório e existem alguns graus de atuação dos sintomas. Então, a maior parte da população acaba sendo assintomática, o que ajuda em muito na contaminação, visto que uma pessoa que não exprime sintomas acaba contaminando outras pessoas que podem ter os sintomas. O grau mais pesado é quando as pessoas têm uma dificuldade respiratória tão grande que necessita-se de um atendimento de UTI com respirador. E esse é o problema mais grave do coronavírus, visto que os sistemas de saúde do mundo não estão prontos para uma contaminação em massa do coronavírus, o que exigiu uma quarentena mundial. Bom, isso vai influenciar nos sistemas de produções, não só do agro, mas em todo o mundo e afetando o agro. Bom, só um panorama geral, então a gente tem que a pandemia é quando ela atinge um número X de países, e já determinando que pandemia seria global, então é quando ela atinge um número de países e pelo mundo, assim determinando uma pandemia. Aqui no Brasil, atualmente, quando a gente está gravando esse vídeo, são 832.866 confirmados com a doença, 427.610 mil recuperados e 42,55 mil mortes atual momento. Quando a gente compara os dados do Brasil até o atual momento, é um pouco alarmante, já sabendo que o Brasil foi um dos últimos países a poder ser contaminado com o vírus e hoje em dia já é um grande foco da própria doença, visto o número de contaminações pelo tempo em que o vírus chegou no Brasil. O zootecnista, dentro do processo produtivo, ele tem uma atuação importantíssima na questão da saúde animal e nos manejos que vão ser otimizados e aplicados para aquele tipo de sistema. Então a gente tem aqui os zootecnistas, por sua essencialidade, encontra-se como parte dos atores do conceito de saúde única e um entendimento holístico, pois ele está presente em diversas linhas de produção, que entende principalmente as necessidades nutricionais básicas das pessoas. Uh, Bom, será necessária uma ampla revisão da formação em sanidade animal nas escolas de zootecnia, para dar mais conhecimento, entendimento e conscientização dos novos profissionais quanto às questões da elaboração e implementação de planos de biosseguridade em sistemas produtivos. E essa frase é do Marivaldo Divino Ribeiro, presidente da ABZ, que traz para a gente que nós temos que analisar agora como se portar perante essa pandemia do Covid e já pensar em novos projetos, em novos manejos, em uma nova visão do mundo pós o Covid-19, já avisando que a gente evite e trabalhe para que nunca mais aconteça uma disseminação de um vírus como esse, porque ele atingiu vários setores que compromete a economia e a vida das pessoas de um âmbito global. O panorama normal aqui do agro, então a gente tem setores que estão ganhando e outros que estão perdendo. A biosseguridade, tanto os desafios de produtores familiares até grandes empresas que atuam no rumo. Porém, tem a ressalva de que as empresas grandes já têm todo o sistema bem estruturado em questão de manejo, questão de gestão, o que deixa um pouco mais fácil na hora da adaptação num momento desse, mesmo que eles não existisse um plano B, um plano para uma pandemia como essa, é muito mais fácil que você se adeque todo o seu sistema já estabilizado
para que se adeque à necessidade atual. E os produtores familiares, que são grande parte aqui no Brasil, eles precisam de um atendimento, precisam de informações para que eles consigam se adequar a esse novo cenário global e como eles conseguem trabalhar para tentar diminuir os danos nas suas produções e assim com que eles sofram menos com essa pandemia, já sabendo que a produção não pode parar, ela não pode estabilizar e esperar parar, os animais precisam receber os manejos, precisam que a produção continue, então, para que a comida chegue até o consumidor final. Especialistas acreditam que o coronavírus ajudou a dar à biosseguridade uma nova visão nas fazendas de leite, envolvendo tanto a saúde dos animais quanto a do ser humano. Uh, o setor de leite também é só um exemplo. Em todos os setores a gente viu que é muito importante a saúde, não só do animal, mas também do trabalhador que está ali na lida, trabalhando na produção, e o que faz com que a saúde dele interfira diretamente na segurança do produto final para chegar até a mesa do consumidor. Outros pontos que envolvem a mudança de cenário do agro estão conectados. A maior virtualização de processos e a intensificação de medidas por parte do governo para subsidiar, regular e garantir a produção e o abastecimento dos alimentos necessários à população. Então a gente vê a importância que é o governo estar aliado a medidas de segurança com que beneficiem esses produtores que se adequam e que trabalham com medidas de segurança sanitárias para que problemas como esse não se repitam futuramente. Então, o coronavírus ele é uma pandemia, ele é uma coisa que ele é um vírus que trouxe à tona muitos problemas que eram abafados durante o tempo. Ele trouxe à tona produtores, ele trouxe à tona manejos que tornam o trabalho seguro, visando não só o animal, mas também o ser humano. Pesquisadores do CPEA indicam que os impactos e efeitos da pandemia do coronavírus sobre a situação do mercado de trabalho são preocupantes. Grande parte das ocupações referem-se a estabelecimentos de menor porte e setores que provavelmente serão mais afetados pela crise. Como eu já disse anteriormente, produtores familiares e setores de estabelecimentos pequenos, eles têm menos recursos para poder trabalhar agora na pandemia e poder se adequar para tentar continuar trabalhando, visando que a pandemia exprime muito a produção, o que deixa um pouco mais difícil poder trabalhar. Agora, o surto de coronavírus deve contribuir para a aceleração da digitalização do setor agrícola brasileiro e abrir espaço para o desenvolvimento de novos modelos de negócio, conforme constatação de novo levantamento realizado pelo Boston Consult Group, BCG. Então a gente tem que a gente vai ver agora mais para frente aqui, ó, levantamento realizado em 4 países, Brasil, Estados Unidos, Canadá e Alemanha, confirma também a vocação do brasileiro para o uso de ferramentas digitais no campo. Cerca de 45% dos entrevistados planejam investir em mais automação após a pandemia e 36% afirmam investir regularmente em digitalização, índices superiores aos verificados entre seus colegas norte-americanos, canadenses e alemães. A gente tem o brasileiro tomando consciência da importância da automação dos processos produtivos, da importância da automação do mercado, a importância da internet, visto que muitos brasileiros já sabem e já tinham a noção de que a digitalização e a automação seriam inevitáveis. O coronavírus ele só veio trazer à tona a necessidade e a importância desse novo ramo. A tecnologia ela não é um inimigo do campo, e sim ela é um aliado. Todos os sistemas que foram afetados tiveram problemas, mas os mercados online, a automação pela internet, ela só trouxe a confirmação de que esses sistemas eles são muito difíceis de serem abalados, e que se você tem uma automação, você tem tecnologia,
para poder trabalhar, você diminui os danos perante a essas crises em questão presencial, em questão onde é necessário uma loja física ou onde há o risco de contaminação, por exemplo, no coronavírus, que é para evitar aglomerações. Então, a venda online, a automação de serviços, ela vem mostrando a importância disso. E o brasileiro já tinha percebido isso antes e agora, com o coronavírus, ele só mostrou a importância e a funcionalidade desse serviço. O agricultor brasileiro é mais conectado e está mais disposto a experimentar, seja para fazer melhor do que já faz hoje ou para gerar novos modelos de negócio por meio de ferramentas digitais. Nesse sentido, a pandemia deve trazer diversas oportunidades para o agronegócio. Completa Feuri Aruda, diretor do BCG. Então, a gente tem o agricultor brasileiro já tomando consciência da importância de estar mais conectado, seja nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, o próprio WhatsApp, que já tem a disponibilidade para poder trabalhar com empresas, e ele só teve a confirmação da importância disso, visto que a gente foi impedido de trabalhar nos moldes tradicionais. É claro que isso também traz desafios. A gente tem aqui no gráfico a queda que mostra em termos reais nos últimos 100 anos os preços dos commodities. Então a gente tem que a cada virada na história, a cada crise, seja ela econômica, seja ela sanitária, a gente tem uma queda nos preços dos commodities. E a gente pode avaliar isso desde 1913 até 2011. Então no coronavírus não vai ser diferente. E aí é a importância da estruturação de um bom plano de organização, de um bom plano de logística nas empresas, seja ela de pequeno ou grande porte, porque isso faz com que em momentos como esse, que a gente não espera, que a gente é abalado por problemas que são de fora do nosso país, que vão interferir diretamente no nosso bolso, que a gente consiga trabalhar e no menor tempo possível se adequar aos desafios que estão mediante a gente, seja os preços dos insumos, seja a demanda, o valor do próprio real em questão da bolsa de valores. Então, isso só mostra que a zootecnia ela precisa investir muito e trabalhar com essa gestão, a logística e a organização das empresas, seja elas pequenas ou grandes, para que em momentos como esse nós tenhamos algumas saídas de emergência para poder utilizar. Nota-se, entretanto, uma tendência de reduzir compras de insumos, especialmente equipamentos. 43% dos brasileiros planejam comprar menos ou muito menos equipamentos nessa safra. Para fertilizantes, a intenção de reduzir gastos abrange 33% do universo pesquisado e para sementes 14%. E é claro que nesse momento é um momento de recessão, um momento que as pessoas não vão estar investindo como seria o previsto se a gente não tivesse essa crise. Então é muito importante agora acompanhar todos esses números e estar sempre presente para poder reduzir os impactos econômicos agora na crise, já sabendo que a gente vai ter um menor investimento nas safras e isso vai também, é claro, vai interferir na produção, e aí também a gente tem aquele cálculo que é a disponibilidade de alimentos para consumo animal e para consumo humano. Então, com essa crise, a tendência é que a gente tenha menos e os valores acabariam subindo. Então, a gente tem que ter uma boa organização, uma boa logística para poder estar trabalhando com isso. Esses impactos poderão provocar mudanças duradouras na indústria agrícola, além de alterações de curto prazo. O contexto pré-crise já exigia mudanças e inovações no campo, como a digitalização, e isso se intensifica no momento atual. A adoção de tecnologias não será apenas fonte de vantagem competitiva, será questão de sobrevivência no setor, observa Fleury. Então a gente tem mais uma vez a confirmação de que a adoção de tecnologias não é mais uma questão de vantagem, de diferença no mercado, e sim uma questão de sobrevivência, uma questão essencial, que todas as empresas precisam se adequar a esse novo tipo de mercado para que consigam sobreviver no setor agropecuário. Depois a gente tem um paralelo que a zootecnista
Renata Erle, ela traça em questão a segurança alimentar. Em resumo, ela já destaca o trabalho do zootecnista na questão do bem-estar animal, na biosseguridade e na segurança alimentar, já trazendo à tona modelos o processo que a gente já utilizava e que garantem uma segurança para o consumidor final e que explicam também a confiança do mercado por esses anos todos na nossa carne, no nosso alimento. Então, a gente sabe que temos que se adequar, a gente sabe que nunca está perfeito, mas a gente também tem que se vangloriar e mostrar que a nossa produção, sim, é uma produção saudável, é uma produção que não carrega riscos ao produtor final e, é claro, trabalhar para que a gente sempre se adeque às novas situações, como é a questão do coronavírus, mas sempre lembrando da excelência dos nossos serviços que foram prestados até hoje. Bom, nosso trabalho era isso. Muito obrigado pelo tempo e pela atenção.